Só repetindo ali para ficar registrado na gravação, não, no problema de controle ele se parece bastante com o que acontece quando você vai graduar a temperatura da água num chuveiro desses antigos, onde você tinha ali uma resistência, que é aquela resistência vermelha ali dentro do chuveiro, pela qual passa uma corrente elétrica, que corresponde a um determinado calor que está sendo cedido. E nessa ducha também passava naquela resistência, né, um determinado fluxo de água, que é ali no caso aquela linhazinha azul. Essa água se aquece dentro daquela panelinha roxa, pelo contato com a resistência elétrica, né, a resistência que está quente, e essa água então depois ela vaza e você vai tomar banho ali. Então você colocando uma mão ali para sentir a temperatura dessa água, você com a outra mão regula, né, mexe na válvula, né, na torneira, para que a vazão de água para a ducha aumente ou diminua. A maior vazão de água, você espera então que, dado que a corrente é constante neste exemplo, né, e portanto o calor cedido é constante, se você coloca muita água para passar por ali, ela vai subir pouco de temperatura, e se você coloca pouca água, ou seja, pouca vazão, você fecha mais a válvula, o que você vai ter é que essa água que vai sair da ducha ela vai estar mais aquecida, porque ela passou mais devagar pela resistência elétrica e, portanto, teve mais tempo de contato com a resistência elétrica. Falamos ali também do desenho no tempo, né? Tínhamos uma curva no tempo, onde a gente estava plotando a temperatura de saída, né? A temperatura da água, dizendo que aquele valor de 40 em preto seria o valor desejado para a temperatura, o que eu quero. Só que a água inicialmente estava naquele valor 20 ali, ó, o valor inicial da temperatura da água. Então, dependendo de como você faz para que a temperatura vá do seu valor inicial para o valor que você deseja, aquilo ali vai ser governado por uma ação de controle, né? Sistemas de controle vai entrar ali. Então, uma forma que essa temperatura é a forma que eu desenhei ali em roxo. Então, se você fecha muito rapidamente, porque a água está fria, está em 20, eu quero 40. Se você fecha muito rapidamente a torneira e a vazão cai muito rapidamente, a temperatura vai aumentar e vai passar pelos 40 que eu queria e vai continuar subindo. Então você percebeu que subiu demais, você começou a se queimar a mão ali, então você vai vir e vai abrir a válvula. E se você abrir novamente muito rápido, o que vai acontecer com a temperatura da água? Ela vai cair por debaixo dos 40. E assim você pode continuar, que seria essa linha roxa ali bem oscilatória. Mas você pode, de repente, quando você sente que a água está fria em 20, você pode ir fechando lentamente a válvula, de tal forma que a temperatura vai subindo lentamente. Quando você chegar perto dos 40 ali, você vai parando e você mantém, então, um outro comportamento de variação nessa temperatura aí. Então, com relação a isso, a gente chama a vazão de variável manipulada, é aquela na qual eu mexo, eu tenho a capacidade de fazer ela variar de tal forma que a variável controlada, que é aquela que eu desejo colocar em um determinado valor, ela vá tendendo aquele valor. Nesse caso, essa variável controlada é a temperatura da água. Variável controlada também é chamada às vezes de variável de processo, tá? Variável de processo ou ainda variável de saída. Tem aí várias formas de ser chamada. E essa aqui também chama-se às vezes variável de entrada, a variável manipulada. Muito bem. Outra coisa que tem aqui, valor desejado para a temperatura, aqueles 40 graus que eu desejava. Como se chama isso aí? Isso aqui chama-se valor variável de referência. O valor desejado da temperatura, então, é o que a gente chama de variável de referência. Variável desejada, né? Valor desejado. Também posso chamar ele de set point. Set point, né? O ponto de ajuste ali. Então eu digo, olha, o meu set point está em 40. Meu valor inicial da temperatura é 20 e eu quero levar ele para um valor de 40 de set point. Então a variável controlada, qual é a diferença entre a variável controlada e a variável desejada? Que a variável de referência é a variável controlada, o valor que eu quero. Só que no caminho essa variável não está em 40 graus. Então ela está inicia em 20 e vai variando, né? Pode estar em 20, 25, em 30, sei lá, enquanto que a variável de referência set point sempre é 40, né? Então o que eu quero é 40.
E o que eu quero é 40, o que eu desejo é 40, e o valor da variável controlada é o que for, né? O valor atual dela, aquele que eu estou medindo. Como que eu estou medindo aqui no caso? No caso aqui a medição está sendo feita com a mão, né? Eu tenho um sensor ali, que vocês já estudaram lá em instrumentação, né? Em sistemas de medição. Você tem vários tipos de sensores de temperatura, né? Termopares, PT100, termorresistências, etc, etc, que esses instrumentos que vão fazer é o que faz aqui no caso a mão da pessoa que está ali tomando banho, ela está sentindo aquela temperatura para saber qual que é o valor, tá certo? Então, a outra mão do cara ali está manipulando a válvula e na cabeça da pessoa, então, está acontecendo uma conta que está sendo ali para que ele decida ali quanto que ele vai colocar, quanto que ele vai fechar ou abrir a, a válvula para que o comportamento seja de acordo com ele quer. Ele quer um comportamento que oscila, ele quer um comportamento que vai lentamente. Não sei, né? Isso aí vai depender de cada um. Tá certo? Dúvidas? Temos ainda uma outra variável que pode acontecer. Imagina só que você está ali tomando seu banho e de repente eu consegui, olha, eu comecei a mexer na válvula, comecei a mexer, tá, e consegui que a temperatura fosse 40 graus. Eu consegui que a variável controlada fosse igual ao valor de set point, ao valor desejado. Aí eu manipulei a minha vazão, fui manipulando, coloquei no valor certinho ali, tô consegui tudo perfeito. Mas aí, de repente, não sei por que motivo ali de corrosão, acontece que lá no como corrosão não, imagina que lá a empresa de água, sei lá, algum motivo aí, ó, fez muito frio na cidade e a água começou a cair de temperatura, ou seja, a temperatura da água que estava entrando, essa temperatura aqui, ó, essa água que está entrando, ela tem uma temperatura de água de entrada. Se essa temperatura da água de entrada, por algum motivo ali, não sei qual, ela cai, imagina que ela caísse 5 graus, eu estou tomando o meu banho ali e de repente essa temperatura cai, o que vai acontecer é que a temperatura da água lá na ducha vai cair também. Eu vou sentir, opa, deu uma queda aqui. Ou se de repente, imagina que a tubulação da água, essa tubulação de água, da água que vem da rua, sem eu perceber, ela sofreu, teve uma rachadura aqui, tá gotejando aqui, pingando aqui. Então, o que está acontecendo? A vazão aqui, tem uma vazão que está se perdendo. Então, ainda que eu mexi na válvula, estava tudo funcionando. Quando aquele problema aconteceu, a vazão que está chegando na ducha não é a mesma de antes. E como não é a mesma de antes, então a temperatura da água que eu vou estar sentindo, ela também vai mudar. Só que essas são variáveis que não estão na minha mão. Eu não tenho como controlar a temperatura da água que entra. Não tenho como controlar a temperatura da água que está lá na represa. Eu não tenho como controlar que houve uma racha ali na tubulação, tá certo? Então a gente chama esses possíveis casos aí de problema de variáveis de perturbação. Então as variáveis de perturbação elas vão, né, atrapalhar o meu problema aí, vão fazer com que a minha saída sofra uma variação e eu tenho que tomar alguma ação corretiva com relação a isso, tá certo? Beleza. Se a gente analisa isso aqui com uma coisa que a gente chama de diagrama de blocos, a gente vai ver isso aí depois, mais tarde, com mais detalhe. Diagrama de blocos. A gente pode analisar isso aqui como, inicialmente, eu tendo uma planta.
Diagrama de bloco, sempre eu tenho... Cada bloco ele vai ter entradas e vai ter saídas. Eu vou analisar, nesse caso aqui da ducha, a planta vai ser a minha própria ducha, tá certo? Então, vocês estão vendo ali como funciona, tá certo? A água entra, a resistência está num valor, a corrente está num valor constante, a água entra com uma determinada vazão, se aquece e sai. Só isso, tá? Nesse caso, eu não estou pensando na planta, que nesse caso eu não estou analisando a questão do sensor, que é a mão, nem o que a pessoa faz com a outra mão para mexer na válvula. Simplesmente eu estou. É como se eu estivesse analisando isso aqui, ó. Vou desenhar aqui em vermelho, ó, este quadro aqui, ó. Esta é a minha planta. Estão vendo ali? Esta aqui é a minha planta. Se vocês analisam essa planta aí, que variáveis entram na planta e que variáveis saem? O que vocês acham? Alô? Pode falar. Acho que é vazão, temperatura, corrente. Só essas três? Vazão, temperatura, corrente. Corrente, né? Isso Vazão aí, de... vamos lá. Mas vamos pensar então dessas aí, o que que entra e o que que sai na tua planta. A vazão de entrada pela válvula, a corrente e a temperatura inicial da água. Acho que é o que entra primeiro. Beleza, então a gente pode dizer aqui, olha, nessa planta entram vazão. Que é opa. Vazão. Ai, ai, ai. Vazão da água de entrada. A temperatura da água de entrada. Falaste ali a corrente elétrica, né? Isso. Foi. Que outra coisa entra ou que outra coisa sai? Eu não sei, mas eu estou anotando, já falo. Alguma coisa se eu perceber. Vazão de saída da água e a temperatura da saída da água também. Vocês acham aí que a vazão de entrada e a vazão de saída da água são diferentes? Isso depende do design aí da duchinha. Será? Não, acho que é igual. Se quiser colocar igual, acho que não tem problema também. Fica mais simples. Não, não, não. Quiser nada. Olha lá. Se a vazão da entrada for maior que a vazão da saída, significa o quê? Tem alguma coisa dando energia pro sistema, tá estranho, né? Por ser maior. Se a vazão da entrada é maior que a vazão da saída, é que em algum lugar tem um monte de um vazamento indo para algum lugar que não está saindo, não é isso? Sim, Ou sim. se a vazão de saída, né, a vazão do que está caindo na minha cabeça, é maior do que a vazão que está entrando pela válvula, que está entrando na ducha, que significa? E você acabou de descobrir uma fonte de água dentro da tua ducha, você tem que começar a engarrafar e vender, porque você está criando água no teu chuveiro. Como nenhum desses dois casos é num caso normal aqui, né? Vamos assumir que não está acontecendo, nem que a teu chuveiro cria água, nem que tem uma rachadura ali que está se perdendo a princípio, tá? Então a vazão de entrada é a mesma vazão de saída. Então simplesmente a vazão é um dado de entrada. Vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, ó. Quando eu estou falando da planta e digo, eu estou falando de variáveis de entrada e variáveis de saída, é assim, vou fazer um exemplo aí bem simplesinho, tá, para vocês aqui, olha. Eu quero saber a área do círculo. A área do círculo. Como é que eu faço para encontrar a área do círculo? Qual é a fórmula? 2P. Vamos lá? Vamos lá. Outra vez eu não escutei? PRI a quadrado. Pi por R ao quadrado, beleza. Se eu olho para essa fórmula aí, vocês lembram de programação? Vocês viram em programação lá na primeira fase, acho, segunda? Vocês estudaram alguma coisa chamada função? Sim?
Vocês estudaram alguma coisa chamada função aí em programação? Vamos lá, Ana Luísa Correia. Estás aí, Ana Luísa? Ana Luísa? Oi, tô aqui. Aí, conta pra mim. Tu viste programação aqui, assim, na UDESC, assim? Vive programação, sim. Tá. E vocês viram uma coisa chamada função? Uhum. O que era uma função? Tu lembras, assim, mais ou menos, o que seria uma função? No que eu vi no MATLAB, era meio que para você diminuir a rotina, mais ou menos. Para quando tu for lá na tua rotina principal, você só chamar ela. Pelo que eu aprendi, né? Uhum. Beleza, quando você chama ela, você lembra que você tem que passar alguma coisa para ela? E você tem que passar as variáveis para ela Para ela fazer umas contas para lá fazer dentro as dela. contas. Uhum. E aí o que ela faz? Depois que ela faz as contas, o que ela faz? Depois que ela faz as contas? Isso. Imagina que a gente vai fazer lá no MATLAB, tá, uma função para medir a área do círculo, tá bom? A função se chama área do círculo. O que ela receberia? O que você mandaria para ela? O diâmetro. O diâmetro do círculo, pode ser. Uhum. A área também. Ah, não, já vai estar falando da área, né? Como é que é? Eu mandaria o diâmetro. Beleza. Com esse diâmetro, com a informação do diâmetro, o que a função teria que fazer? Ela retornaria o valor? Como? Retornaria o valor? Que valor que ela ia retornar? A da área? Beleza, então é isso aí, olha só. Numa função, nesse caso aí, nesse caso que a gente está falando, olha, essa função, ela calcula a área do círculo. A área do círculo. Se eu penso em o que entra e o que sai dessa função, o que seria então, Ana Luísa? O que entraria? Você disse que entrava o quê? O diâmetro. O diâmetro, pode ser, exatamente. E sairia? A área. A área, beleza, é isso aí. É isso aí. Então, olha só, quando eu falo da planta, eu sei que a ducha, se eu penso na ducha e eu pergunto para vocês o que entra, o que sai, talvez vocês pensam, tá, na ducha entra água fria e sai água quente. Tudo bem. Só que isso daí é quando eu estou analisando a ducha fisicamente. Mas se eu estou analisando a ducha como uma função, tá certo? Que é uma planta que tem uma função. O que sairia dessa planta? Entra a vazão da água, entra a temperatura de água de entrada, entra quanta corrente elétrica está entrando na resistência. Com todos esses dados, eu faço uma continha para encontrar o quê? O que vocês acham que é a saída? O valor desejável de temperatura? Quase. O Quase. valor de referência? Não ainda, porque pode ser que eu liguei, tá? Eu abri e a temperatura tá em 20. Não tá ainda no que eu quero. Mas qual é a variável de saída da planta aqui no caso? Temperatura. Exatamente, né? Isso aqui seria o que sai daqui, ó, seria a temperatura da água saindo da ducha. Aqui dentro desta planta vai acontecer um monte de coisa aí que a gente vai se encarregar de aprender para saber assim como quando eu entrava aqui, olha, se eu entro com o diâmetro e tenho que sair com a área do círculo, eu tenho que saber aqui o que eu tenho que fazer. Eu vou pegar esse diâmetro, vou pi por diâmetro ao quadrado sobre 4, não é a área? Posso dizer? Pi diâmetro ao quadrado dividido 4 é a área do círculo, de acordo? Sim. Então eu posso dizer, olha, o que eu vou fazer aqui é pegar o diâmetro que está entrando, vou elevar ele ao quadrado, vou multiplicar por π, vou dividir por 4. E essa conta toda vai ser
o que eu vou mandar para fora da função. Então, aqui é a mesma coisa com a ducha. Eu tenho uma planta que está recebendo quanto que é a vazão que tem na entrada, quanto que é a temperatura de água que está entrando, quanto que é a corrente elétrica, e em função dessas informações, lá dentro vai acontecer umas contas, tá certo? E vai sair um número dizendo, olha, para essa vazão que você tem agora, para essa temperatura de água que está entrando agora, para essa corrente elétrica que está entrando agora, a temperatura na saída da ducha deve ser tantos graus. E aí tem uma feita. Tá claro isso aí para vocês? Quando a gente fala de planta, de diagrama de blocos, quando eu digo entrada e saída, se parece mais uma questão de uma função que o que eu estiver vendo, né? Não é que eu estou olhando a ducha e vejo que o que entra é água e o que sai é água. Claro que sim. Só que com relação à função, o que entra é variáveis, né? Variável de vazão, temperatura, corrente. E eu estou fazendo umas contas lá dentro e na saída vai aparecer a temperatura da água, que vai ser a variável de saída. Beleza. Pode falar. Não existe uma variável reguladora em relação à válvula? Variável reguladora, tu diz como um valor desejável? Não entendo bem a pergunta. Porque ontem eu estava lendo algumas coisas sobre a matéria e parece que eu li alguma coisa relacionada à variável reguladora envolvendo a válvula, né? Uma válvula controladora que o professor mencionou. Não sei exatamente a que você está se referindo aí. Essa válvula que a gente está mexendo, que o cara está mexendo com a mão aqui, logicamente, num processo industrial, você não vai colocar uma pessoa, né, para todos os processos. Imagina que na plataforma ali tem 50 sistemas parecidos com esses aqui para levar a temperatura do óleo a um determinado valor. Você não vai ter 50 pessoas aí olhando para o termômetro e mexendo, né? Então, logicamente, essa válvula aí vai ser uma válvula que a gente chama de válvula proporcional. Não sei se será isso aí que está falando. Válvula proporcional, que é uma válvula pneumática, e ela se mexe, né, automaticamente devido a uma pressão de ar. Mas reguladora não seria uma válvula reguladora, né? Ela seria uma válvula proporcional, no caso ali. Ok. Depois, mais pra frente, tu dá uma pensada aí. Não sei se é isso aí. A gente pode conversar mais sobre isso aí, não. Tá certo, Beleza. Obrigada. Ok. Então, vamos lá. Essa que vocês estão vendo aí é a planta somente. Só que aí veio o cara ali que ia tomar o seu banho. E aí, o que aconteceu? O que mais apareceu nesta planta? Vocês lembram que a pessoa ali, ela colocava a mão para medir a temperatura da água e se estava muito quente, fechava ou abria para levar ela para o valor que ela queria, tá certo? Deixa eu acabar de apagar aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Se vocês pensam nesse bloco ali agora, ó, vocês quase poderiam pensar que o cara lá que está tomando banho, ele estaria aqui, ó, com a cabeça dele aqui, com uma mão aqui para medir a temperatura com uma mão e a outra mão aqui na vazão, né? Aqui, ó, no caso, na vazão. Certo? Então ele está medindo a temperatura aqui e lá está mexendo na vazão. Então, como que acontece isso aí quando não é uma pessoa exatamente que está ali? Então nós temos o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui a temperatura de entrada da água, tá certo? Que certamente... Vamos só por um momento imaginar que a temperatura de entrada da água, tá certo? E a corrente elétrica que está entrando, que elas são constantes, sempre tem o mesmo valor, tá? Só para simplificar o nosso problema por hora, tá? Então, elas são constantes, não são variáveis, elas estão entrando na planta, tá certo? Tem uma corrente elétrica entrando na planta que não muda, uma temperatura de água que vem lá do cano de entrada da casa, que também não muda, tá certo? A única coisa que a gente pode mudar ali, então, é a vazão da água, que é por meio daquela torneira. Então, vamos imaginar que essas duas aqui, elas... Só vou tirar elas aqui para me dar um espaço aqui. Beleza, então vamos fazer o que aquele homenzinho deveria fazer, só que vamos fazer isso aí, então, sem homenzinho. O que nós precisamos?
Vamos precisar colocar, então, um sensor. Eu vou pegar aqui esta informação e vou colocar aqui um termômetro. Que é aqueles que você já conhece dos sistemas de medição. Tá certo? Então, nesse caso, o sistema de medição é um termômetro. Se a gente estivesse fazendo uma outra análise sobre nível de tanque ou sobre pressão, então simplesmente seria, né, seria um pressóstato, um barômetro, um sensor de nível, sei lá. Mas nesse caso, na nossa ducha, é um termômetro. Beleza, então aqui ó, na saída do termômetro, o que eu tenho? A informação de quanto que é a temperatura dessa água que está saindo da planta. Beleza. Lembra, eu quero 40 graus. Imagina só que a saída aqui me diz que a temperatura está em 20 graus Celsius. Sim, só que nesse termômetro ali, digamos que ele é um termômetro, um termopar, tá? Então o termopar, a temperatura que entrou em 20 graus Celsius ali, né, que veio aqui de 20 graus Celsius, ela corresponde a uma determinada voltagem ali, tantos volts. E eu tenho, por outro lado, eu tenho que o que eu quero, lembra lá o que eu quero, eu chamo ele de setup, ou de variável de referência, sei lá. Eu quero 40. Então, esses 40 que estão aqui, ó, esse setup que vem aqui, o que eu vou fazer com essa informação do setup? Eu vou ver quanto que é a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero. Para isso, eu vou fazer uma continha aqui, que é uma continha de somar os 40 e subtrair os 20. E o que sair dessa continha ali, que é uma subtração simples, vai ser o que eu chamo de erro. O que é o erro? O erro é a diferença entre o que eu quero e o que eu tenho. Eu quero 40 graus Celsius, mas agora, nesse instante, é 20, então eu tenho um erro de 20. Eu quero 40 graus Celsius, mas o que eu tenho agora é 42, então eu tenho um erro de menos 2. Sempre mais o que eu quero, menos o que eu tenho. Isso daí chama-se erro. Se eu quero 40 e tenho 40, então eu vou ter um erro de 0. Tá claro isso aí? Então, essa informação destes 20 aqui chega no comparador, esse símbolo que eu fiz ali, né? No caso aqui, este aqui é um comparador, este círculo aqui. E então no comparador eu subtraio o que eu quero menos o que eu tenho o erro. O que eu vou fazer com esse erro, com essa informação? Eu vou passar ele por uma coisa chamada aqui controlador, que a gente vai ver mais na frente. Tá certo? Esta caixinha aqui chama-se controlador. Deixa eu fazer ela um pouquinho maior aqui. Esse erro vai entrar no controlador e o controlador vai atuar numa caixinha aqui que se chama, neste nosso exemplo, esta caixinha chama-se válvula. Tá certo? Então, vamos lá. Se o erro é muito grande, o controlador, o que é? No controlador vai ter que ser feita uma conta, tá? Que a gente vai falar também mais na frente. Mas por enquanto, só imaginar uma conta. Então, imagina que essa conta é multiplicar o erro por 3, por exemplo. Então, chega um erro lá de 20 graus, então o controlador é um valor 3, multiplica 20 por 3, dá 60. E imagina que esses 60 são 60 graus que eu tenho que girar a válvula. Só por exemplo, tá ok? Então, vocês pegam ali o erro, multiplicam, entra no controlador, lá tem uma conta a ser feita, né? Em geral é mais complicada que uma multiplicação somente, mas por hora imagina uma multiplicação. O dentro do controlador, nesse nosso caso, no controlador, vamos fazer aqui, ó, no controlador o que eu vou ter é 3 voltas, que voltas não, Ctrl Z aqui,
graus de torneira. Quantos graus eu tenho que girar a torneira sobre graus Celsius? Então, olha só, imagina que eu queria 40 graus, mas que eu tenho 20. Quanto que vai dar o erro? O erro vai dar 20 graus Celsius. Quando esses 20 graus Celsius entrem no controlador, há uma regrinha aí que eu não expliquei para vocês ainda, mas uma regrinha no diagrama de blocos é que o que sai de um bloco é sempre igual ao que entra vezes o que tem dentro. Então, neste caso, C vai ser igual a A vezes B. De acordo com o diagrama de blocos. Então, se naquele bloco controlador eu tenho escrito lá dentro, ó, 3 graus de torneira por cada grau Celsius, o que acontece? Quando você entrar ali no erro, se o valor do erro são 20 graus, o que você vai ter então? Eu vou ter que 20 graus Celsius vezes 3 graus de torneira sobre grau Celsius. Quanto que vai dar essa continha? O grau Celsius. Opa. O grau Celsius daqui se cancela com esse grau Celsius daqui. E vou ter, então, 20 vezes 3 vai dar 60 graus de torneira. Ou seja, significa que eu tenho que mexer na minha torneira, lá na minha válvula, 60 graus. Girar ela 60 graus. Beleza, quando eu girar ela 60 graus, então aqui na minha planta vai entrar uma determinada vazão. Mais ou menos. Então, se no caso a temperatura estava em 20 e eu queria 40, aí eu girei 60 graus, né, para fechar um pouco mais a válvula, tá certo? Fechar a válvula. Aí quando eu girei a válvula 60 graus fechando, lá dentro da planta a temperatura da água começou a subir. Lembra que a gente falou aqui, ó? Se você tem esse sistema e você fecha a válvula, a temperatura de saída da água vai começar a aumentar. Então, é o que eu quero, porque eu tenho água muito fria, está em 20, eu quero 40. Então, eu estou fechando ela 60 graus de torneira, ali, 60 graus de volta de torneira. A temperatura da água vai começar a subir. Eu meço, agora não tenho mais 20, agora esses 20 graus aqui, ó, passou para 25. Quanto que o erro é? Quanto que é agora o erro? Tu quer 40, né? Exatamente. Então o erro agora é 15. Se entra 15 graus Celsius de erro no controlador, o que vai sair do controlador? Para fechar mais a válvula, alguns graus? Quantos? Não estava vendo a conta. Só a continha ali, ó. Quanto que é o erro? A gente falou que o erro ia ser 15, não é? 15 graus Celsius. E esse erro vai entrar no controlador. O que tem no controlador? No controlador tem 3 graus de torneira por cada grau Celsius. Então, agora que está entrando 15, vai sair 15 vezes 3, vai sair 45. 45. Então, o que significa? Antes você colocou a torneira em 60. Agora ele está dizendo, ó, agora coloca ela em 45. Tá certo? Se você colocar ela em 45, você fechou ela, mas agora fechou menos, né, que antes. Ela vai continuar se aquecendo, mas não tão rapidamente como estava se aquecendo quando você fechou ela a 60 graus. Porque agora ela está fechada, mas só 45. Então, fora da questão dos números, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que esse diagrama de blocos que vai fazer é que no final eu espero que a temperatura de saída... Opa! Segundo. O que eu espero é o quê? Que esta temperatura de saída aqui seja igual ao que eu desejo aqui. Estão percebendo? Ou seja, o meu esquema todo é o quê? É poder saber o que eu coloco no controlador para que
a variável de saída da planta, no caso, a temperatura da água saindo da ducha, seja igual ao valor que eu quero, que é o set point, né? O objetivo do controle é levar o erro a zero. Eu quero que a temperatura de saída seja igual à temperatura de set point. Para poder fazer isso, eu tenho à minha disposição uma variável manipulada, que nesse nosso caso aqui é a vazão da água entrando na ducha. Essa vazão de água entrando na ducha, eu posso mexer ela com esta válvula. E essa válvula eu vou mexer ela automaticamente com um controlador. O controlador vai me dizer exatamente quanto que eu tenho que mexer ela, 1 grau, 3 graus, para frente, para trás, para que eu consiga o meu objetivo. Não sei se está claro aqui o esquema, né? A gente pode resumir esta história aqui ao seguinte. Então, eu tenho... A gente falou aqui da ducha, né? Mas em um caso geral, eu tenho o quê? Eu tenho uma planta que tem, por enquanto, uma variável, tá? Podem ser mais, mas uma variável de saída e uma de entrada. Esta variável de saída aqui é o que eu chamo de variável... Como que a gente chama ela? Variável de quê? Controlada? Isso, variável de controle, variável controlada. Variável de controle, ou variável de saída, ou variável de processo. Pode ter esses nomes aí. Esta variável que está entrando, ela se chama-se variável manipulada. É aquela que eu vou mexer, que eu posso mexer nela diretamente, né? Variável manipulada. Essa variável manipulada, ela vem... Quem que diz quanto que ela tem que ser? Quem diz para ela quanto que ela tem que ser é uma questão chamada controlador. E o controlador, como funciona? Ele funciona em função, em dependência do valor de um determinado... de uma coisa chamada erro. Tanto que se o erro é 0, o controlador não vai trabalhar, ele vai ficar quietinho, vai ficar tudo como está. Tá tudo como está não significa que eu vou fechar completamente a válvula, ela vai ficar em um determinado valor onde eu não vou mexer mais. Beleza, esse erro é o que entra no controlador. Mas como que eu encontro o erro? Vocês lembram? O que é o erro? Qual é a definição de erro? É o que tu quer, né? Menos o que tu tem. É, exatamente, né? Espera um segundo. O erro, então, ele vem de uma continha que é variável desejada ou variável de referência, ou também chamada de set point. Tudo é a mesma coisa, tá? Tudo nomes para isso aí, para essa variável, que é o valor que eu quero. É o valor que eu quero que a minha variável de saída tenha. Beleza, então para encontrar o erro, eu vou subtrair a variável de set point menos o quê? Aqui eu tenho o meu sistema de medição. E o sistema de medição simplesmente é o que eu estou fazendo, é pegando o valor da variável e deixando ele em uma variável elétrica aí que eu possa fazer contas, tá? Então, em geral, o sistema de medição, por exemplo, vai entrar graus Celsius e vai sair milivolts. Então, lá eu consigo fazer contas com milivolts, né? Que fazer contas com graus Celsius é um pouquinho mais difícil. É isso aí, pessoal. Então, o que acontece? Nesse diagrama de blocos, não sei se ficou claro para todo mundo aí isso aí. Se você tem, por exemplo, vamos lá. Se você tem um tanque, imagina que o que você quer fazer é o seguinte, ó. Você tem aqui um tanque, tem uma saída de água por aqui, tá certo? E tem uma entrada de água por aqui. E aqui tem uma válvula. E com essa válvula aí você pode mexer para que saia mais ou menos vazão de água.
Mais ou menos vazão de água por aí. E suponha que o que você quer é deixar o nível, levar um nível para este valor aqui, ó. Eu quero que aqui fique o meu nível. Vou chamar esse nível de H. Nesse momento, agora o H tá lá em cima, né? Tá aqui, ó. Mas esse daqui é o nível de setup, ó. Esse daqui é o que eu quero. Vou colocar setup aqui, ó. Aonde que eu posso mexer para que esse nível vá para onde eu quero? Vamos lá. André Nuremberg. Oi, professor, boa tarde. Tudo certo? Tudo certo. O que você acha que eu posso mexer nesse exemplo para levar o nível para o valor que eu quero? Tu diz na válvula de saída, né? Válvula de escape ali. Eu quero, na realidade, saber quem que é a variável manipulada. A variável, ou seja, em que eu mexo para conseguir que o nível tenha o valor que eu quero. Na vazão. Na vazão, beleza. Então, nesse caso dessa planta aí, essa aqui é outra planta diferente, tá? Do caso do chuveiro lá. Neste caso dessa planta aqui, André, o que seria a variável de saída e o que seria a variável de entrada na planta? Do tanque? Isso, né, mas as variáveis têm que ser variáveis, tá? Tem que ser pressão, temperatura, nível, corrente. Tanque não é variável, tanque é uma coisa. O que seria ali? Só nível, só altura, né? Não entendi. A variável de entrada seria o nível, daí saída Mas seria o nível set point. não. Não? Olha lá, olha nesse desenho que eu fiz ali do diagrama de blocos. Antes de fazer o tanque, eu fiz ali um desenho de diagrama de blocos, né? O set point está lá na entrada, lá bem à esquerda. Eu estou falando agora da planta, tá? Só da planta. Que é isso que eu acabei de desenhar ali, um tanque com uma válvula tal. Então a minha pergunta é, o que seria a entrada nessa planta? E o que seria a saída dessa planta? Quem que é a variável manipulada e quem que é a variável de controle? Vazão manipulada e controle o nível. Epa, isso aí. Então, nesse caso aqui, né, a variável H, né, que está variando ali, seria a variável de saída. E esta vazão que está passando por aqui, ó, são dois desenhos separados, tá? Não vão confundir. Eu estou fazendo aqui junto, mas isso aqui é um desenho e o do lado é outro. Então, a vazão que está passando por aqui, ó, esta vazão aqui, vamos chamar de Q. Essa vazão seria aqui a variável manipulada. Eu manipulo ela para que o nível H varie. No caso ali, né, se eu quero, nesse exemplo ali, o que eu tenho que fazer com a vazão? Aumentar ou diminuir, André? Diminuir. Exatamente. Então, eu diminuindo a vazão, esse nível vai começar a cair. Se ele cair demais, o que eu tenho que fazer? Então, aumentar a vazão. De acordo? E quem seria, nesse caso aí, André, o sistema de medição? Seria o H menos HSP. Não. Isso seria o erro, tá? Sim, tá, mas... A minha pergunta é, o que seria esse sistema de medição aqui? Ó, esta caixa aqui vermelha aqui, eu estou desenhando de vermelho aqui. O que seria? É um nível, não é? Não entendi a pergunta. Esse sistema de medição aqui, ó, seria o quê? Olha só, no caso anterior, quem que era o sistema de medição? Você lembra? Tá. Mas eu não sei por que não é o nível. Não entendi o problema. Porque o nível é uma variável, é o que o sistema de medição está medindo, mas quem que mede o nível? Ah, tá, vazão? Não. Então, vamos lá. Isso aqui é um sensor de nível. Certo. Tá certo? Pode ser lá os que vocês viram lá por boia, por pressão, por peso do tanque, por rádio, por ondas
por raio gama, né? Tem várias formas de medir o nível de um tanque. Então, esse é o sensor de nível. Então, o sensor de nível vai te dizer o quê? Ó, lá naquele tanque tem, de fato, 2 metros de nível nesse instante. Ah, mas o que eu quero era... Vamos colocar os números aqui só para a gente se encontrar mais. Olha, eu queria 10 metros de desejado. Então, aqui seria 10 metros. Tá certo? Sim. 10 metros. E eu tenho mais, eu tenho 15 metros. Então, o sensor de nível, ele mediu e disse, olha, tem 15 metros. O que acontece é que esta informação desses 15 metros aqui é diferente desta informação de 15 metros aqui. Não sei se vocês entendem por quê. Esta informação que chegou aqui no sistema de medição são os 15 metros mesmo lá no tanque. Estes 15 metros que saem do sistema de medição pode ser, por exemplo, você tem um sensor lá que para cada metro ele te mede 1 volt. Então aqui ele vai sair 1,5 volts, que corresponde lá aos 15 metros, aos 15 metros, isso. Tá certo? Isso é o que o instrumento faz. Vocês viram lá em sistema de medição que o que a instrumentação faz é pegar a grandeza física, temperatura, pressão, comprimento, que mais? Concentração de um determinado elemento, pegar todas essas grandezas físicas e virar transformá-las em umas unidades que possam se mexer, que possam se manipular, que em geral são medidas elétricas, tá certo? Então a gente mede metros e transforma em volts ou transforma em amperes, tá certo? Para poder ficar fácil de mexer, porque eu não posso pegar e pegar com a mão. Imagina, você poderia pegar aqui com a mão e medir, ó, 15 metros é meio difícil, né? Mas, sei lá, 15 centímetros, você poderia pegar com a mão e marcar nos teus dedos aqui, olha, 15 centímetros, e levar lá para o cara e perguntar, olha, é isso que eu tenho, quanto é que você quer? Não, eu quero... Deixa eu pôr aqui, só colocar a câmera um instante. Aqui, ó, só ficaria um pouco complicado se você não tivesse um sensor desse, você dizer, olha, vou medir o tanque lá e vou te trazer a informação. Então, você vai lá no tanque, mete a mão e diz, olha, é mais ou menos aqui. Aí você vai andando com a tua medida aqui na mão e pergunta pro cara, quanto é que você quer? Aí o cara te diz, eu quero isto. Aí você vai comparar, ó, tantos centímetros com os que ele quer, para dizer, olha, então tá faltando tanto, assim é meio ruim. Tá? Então é muito mais simples você pegar esta informação, passar por um sensor e transformar esta medida em voltagem ou em corrente. E aquele cara que dizia que queria isto, né, o set point, em vez de dizer quero tantos metros ou tantos centímetros, ele vai te dizer eu quero tantos centímetros, que transformado em volts ou em amperes é tantos volts. Aí você acaba comparando volts com volts. E você pode pegar um fio e levar essa informação para longe, em vez de eu ter que levar na minha mão aqui, ou num pauzinho, né? Ó, isso aqui é o valor atual, e isso aqui é o valor que eu quero. Então, isso é o que a parte do sistema de medição faz, transformar essas grandezas mecânicas em valores que sejam facilmente manipuláveis. Beleza. Quando eu pegar essa informação do sistema de medição e comparar com o valor desejável, essa comparação vai me dar, então, o erro. Comparação vai dar o erro, que simplesmente é o desejado menos o real. Esse erro vai entrar num controlador e esse controlador vai dizer, então, no caso do nosso tanque aqui, olha, abre mais a válvula, fecha mais a válvula para que o nível chegue no valor desejado. De acordo? Muito bem. Alguma dúvida com relação a isso aí? Vimos, então, que tínhamos... Ah, tá, uma outra coisa aqui. Imagina que neste tanque, ó, por algum motivo, de repente apareceu aqui e ele se rachou. Então, se ele se rachou e começou a sair água por ali também, o que vai acontecer? Na minha planta, eu vou ter que considerar uma variável de perturbação, que é quanta água está saindo por ali, por aquele vazamento, e colocar na minha conta. Tá certo? Só que essa água que está saindo por esse vazamento, eu não consigo manipulá-la. É o que está saindo e deu. Eu posso, no máximo, medir o valor dela. Eu meço e digo, olha, temos um vazamento de tanto, então corrige lá na tua conta para que você feche mais ou feche menos a tua válvula.
Mas as variáveis de perturbação eu não consigo manipular em cima delas, eu só consigo, no máximo, medi-las, tá certo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Professor, Pode falar. a variável lá de set point, né? Ela também tem que ser uma grandeza elétrica para fazer a comparação ali do erro, né? Ou não necessariamente? A variável de set point ali, ela também tem que ser uma grandeza elétrica para poder fazer essa comparação ali no erro? Isso, a grandeza do set point, a variável do set point, ela tem que estar nas mesmas unidades da variável que saiu do teu sistema de medição. Tá, que no caso é elétrica, né? Isso, se o sistema é um sistema que leva, imagina lá, né? Se o sistema leva o nível do tanque de metros para milivolts, então, quando você disser, eu quero, tá? O setup, a variável de setup, perdão, de set point. Se eu digo, eu quero 15 metros, então, quando eu digo isso aí, eu quero 15 metros, eu tenho que ter como se eu tivesse, na realidade, deixa eu fazer aqui um desenho, ó. Vocês estão vendo aí a tela? Sim? Não. Estão vendo a minha tela ali? Sim. Tá. É como se, na realidade, aqui, ó, eu tivesse uma outra caixinha muito parecida com a de sistema de medição, esta caixinha aqui, ó. Porque ela vai transformar o que eu quero, que está em metros, 10 metros, e vai sair aqui, sei lá, 1 volt. Para que no comparador, a comparação que eu vou fazer vai ser entre volts e volts. Tá claro? Entendi, prof. Obrigada. Beleza. Deixa eu buscar aqui a nossa sequência. Beleza, vamos passar aqui por uns slides aqui de algumas coisas dessas que a gente já conversou para talvez fique esclarecer um pouco mais sobre o que a gente está conversando. Ok. Isso aqui tem a ver com o capítulo 1 do livro do Zeborg, tá? Então temos ali, ó, definições, né? Variáveis controladas são variáveis do processo que desejamos controlar, usualmente são denominadas variáveis de saída. Tranquilo, né? Variáveis manipuladas, variáveis de entrada do processo, tá certo? Processo ou planta, né? Que devem ser ajustadas dinamicamente, mantendo a variável controlada com o mesmo valor da referência de set point, tá? Então, por que ele diz que a variável de entrada do processo deve ser ajustada dinamicamente? Porque às vezes você precisa ir mexendo lentamente nessa variável manipulada para até chegar no que você quer. E pode ser que depois que você chega no que você quer, alguma coisa aconteça e te tire o valor desejado, né? Você estava lá, você conseguiu graduar a tua ducha para a temperatura que você queria e de repente alguma coisa externa aconteceu que saiu. Então, novamente, você tem que dinamicamente ir controlar aquilo ali. Ou ainda, há certas aplicações que o set point não é constante. O exemplo que a gente viu agora era o quê? Eu quero que a temperatura da água da ducha seja 40 graus, e ponto. Mas pode ser que para um determinado processo, você precisa que a temperatura da água varie no tempo. Então eu digo, olha, eu quero que a temperatura da água seja 40 graus durante 1 hora. Depois ela tem que ir subindo de 1 grau por cada minuto que passa, durante 20 minutos. Então ela tem que subir 20 graus em 20 minutos, 1 grau a cada minuto. Depois se manter ali, no caso ela vai estar em 60, né? 60 graus agora, passou de 40 até 60. Eu quero que ela fique em 60 durante 2 horas
e depois que ela caia rapidamente até 5 graus, sei lá. Então, não necessariamente o set point é uma constante. Pode ser que o valor desejado de set point ele varia, e então o meu sistema tem que trabalhar para ir seguindo, né, e fazendo o tracking da variável desejada do set point. Então, é uma questão dinâmica. Ok. E variáveis de perturbação, né, ou distúrbio, né, são essas outras aqui que são denominadas variáveis de carga também. São sinais de entrada do sistema que fazem a variável de controle se desviar do valor desejado. Aí eu pergunto, vamos perguntar aqui para quem está na lista aqui. Antônio, estás aí? Antônio Guilhermo? Sim, estou aqui. Fala, Antônio, destas 3 tipos de variáveis aqui, quais são de entradas e quais são de saída na planta? A variável de controlada ali, ou variável de controle, é uma entrada ou uma saída? Uma entrada. Não. Outra chance? As variáveis manipuladas de entrada. Isso, as manipuladas são de entrada. As controladas são? São de saída. São de saída. E as de perturbação? De entrada. De entrada também, né? Pensa lá no exemplo do círculo que eu falei, né? No caso de você ter lá a tua ducha, se você me diz quanto que é a vazão e quanto que está se perdendo por culpa da rachadura lá, eu vou te dizer quanto que é a temperatura. Então, as entradas são os dados que você me dá e a saída é a resposta do sistema para esses dados de entrada. Então, manipuladas e de perturbação são entradas e controladas são saídas da planta. Ok. Aqui alguns exemplos de processos, né? Vocês veem aqui, olha, esse primeiro desenho que está ali, ó, é um trocador de calor. Não sei se vocês mais ou menos entendem o que acontece num trocador de calor, né? Vocês já viram aí transferência de calor? Um trocador de calor, o que está acontecendo é que você tem um fluido que entra quente e vai sair um pouco mais frio, e outro que vai sair frio e vai sair um pouco mais quente, né? Eles vão trocar o calor lá dentro. Então, muitas vezes você vai, para saber o que acontece com as temperaturas dos fluidos, né, considerar as vazões de cada um deles. Você manipulando as vazões, você consegue fazer com que as temperaturas, a troca de calor varie e as temperaturas também variem. O seguinte aqui, ó, nós temos um reator químico, né? Então estão entrando os reatantes, né? Vão atuar ali dentro, vão se misturar. Vocês percebem que nesse caso aqui, esse tanque que parece um U, ele é um tanque de parede grossa, e nessa parede grossa o que está acontecendo é que entra, na realidade essa parede ela é oca, e tem então um líquido que vai resfriar a parede, certo? Porque talvez na reação acontece uma reação exotérmica, né, que gera calor, então esse tanque vai ter que ter uma refrigeração para manter a temperatura num determinado valor. Bem, enfim, assim por diante. Deixa eu ver aqui. Beleza, esse aqui vamos ver agora depois. Eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver, este videozinho. Vocês conseguem ler o que está ali? Não. Dá de ler ali o que está escrito ali naqueles blocos? Aqui? Consegue ler aqui separador de teste? Dá de ler? Dá para ler, sim. Beleza, só para vocês. Isso daí é o que está acontecendo Isso aqui é um diagrama de processos numa plataforma offshore. Então vocês veem ali ao lado esquerdo, ali em verde, aparece e diz ali chegada dos poços, né? Então ali estão subindo os risers. No caso ali temos 12, né? Está subindo de 12 poços diferentes, né? Cada poço tem um riser.
e está subindo então a mistura, né? O óleo com água, com lama, com gás, etc, etc. E aí, essa mistura aí que está subindo, ela na plataforma, né? Qual que é a função da plataforma? Você sabe me dizer qual é a função de uma plataforma, essas offshore? Não. Fazem ideia para que serve uma plataforma? Vamos lá, Bruna. Depende da plataforma, né? Tem algumas que vão produzir, tem algumas que vão produzir e estocar, tem algumas que vão fazer o processo inteiro. É isso, né? Tem algumas que... Uhum. Mais ou menos. Bruna, tá aí, Bruna? Bruna, tá aí, não? Bruna? Tá, então, Hélio. Hélio, é isso? Também não tem Hélio. Emanuel? Oi, prof. Fala, Emanuel. Tu sabes qual que é a função principal de uma plataforma dessas aí? Petróleo? Para produzir petróleo, né? Procura produzir petróleo. Não entendi. Outra vez, por favor. Qual que seria a função? A função principal de uma plataforma é produzir petróleo. Produzir petróleo. Não, não é a função, não é produzir petróleo. Vamos lá. Aqui. Fernando, estás aí? Fernando Colombi. Fernando, dormiu? Gabriela? Processamento primário do óleo, professor. Processamento primário do? Do óleo. Do petróleo, né? Aí separa gás, água, enfim. A função principal de uma plataforma de petróleo é separar. De tudo aquilo que vem junto, a função é separar. É ter o gás por um lado, né? Isso certamente ali, como falou ali, você vai ter que estocar isso aí, tá? Mas o principal é separar, dividir. Então, separar o que é gás, separar do que é óleo, separar do que é água, tentar tirar a lama que tem ali, etc, etc. Então, tá. Tem aqui um videozinho, então, essa plataforma aqui, vocês vão perceber que o sistema, ele vai, esse óleo que sai dos risers, que vem com esse óleo cru, digamos, né, que traz toda essa mistura de gás, de água, de óleo, de lama, ele sobe por esses 12 risers que tem aqui. Tá certo? Aqui do lado, do meu lado esquerdo ali, onde está esse aviso em verde ali, que diz chegada dos poços. E aí isso aí vai subir dos risers e vai começar a caminhar por dentro da plataforma ali, por dentro dessa unidade de processamento para ir separando o que é gás, o que é água, etc, etc. Vou colocar aqui para rodar e vocês vão ver ali mais ou menos o que vai acontecendo ali, ó. Vocês vão ver os pontinhos ali, estão vendo os pontinhos se mexendo? Olha ali, ó, os pontinhos chegaram aqui no separador, primeiro estágio A, primeiro estágio B, certo? Os que vêm subindo lá dos risers. No separador, o que vai acontecer? Alguma parte vai sair por cima, vai sair gás, por baixo vai sair água, que são as linhas azuis, e pela linha vermelha vai sair o óleo, né? Tá aqui, ó. Ele continua, esse aqui, ó, deixa eu dar um pause aqui. Vocês percebem que antes dos separadores, do primeiro estágio e segundo estágio, ele passa por este símbolo aqui. Estão vendo esse círculo com um zigue-zague dentro aqui? Quem sabe me dizer o que é esse círculo com um zigue-zague aí dentro? Por acaso, isso é algum tipo de resistência elétrica ou algo assim? Que é o que vem na minha cabeça. Não, quase.
Algum tipo de aquecedor, É um resfriador. trocador de calor, isso? Isso, exatamente. É um trocador de calor, né? Um trocador de calor. Vou fazer um desenho aqui para vocês aqui de um trocador de calor. No caso do trocador de calor, o que seria basicamente um tal de trocador de calor, ó. A gente pode imaginar um trocador de calor. Não saiu ainda aí. A gente pode imaginar um trocador de calor como algo assim, ó. Imagina que você tem aqui um cilindro, tá certo? E nesse cilindro chega, digamos, água por aqui, ó, por esta tubulação, e essa água vai sair por essa tubulação aqui. E você quer aquecer essa água, tá certo? Digamos que aqui entra água fria. E aqui sai água quente. Uma forma de aquecer isso aí, se você tem, por exemplo, vapor, então você pode pegar esse vapor aqui, ó. Teria uma serpentina. Aí você faz entrar por aqui o vapor, né? Vou colocar vapor quente, tá? Mas só para... E esse vapor, à medida que ele vai avançando dentro do tanque, tá? Ele não tem contato direto, o vapor, com a água que está entrando, a água fria. Mas pela parede da serpentina, então tem uma troca de calor, então esse vapor quente vai se esfriando e vai sair aqui o quê? Vai sair o condensado, que é esse vapor depois de esfriar, digamos, condensado, vou colocar entre aspas frio aqui. E aí o que vai acontecer? A troca de calor, o vapor que está entrando quente vai cedendo calor durante o passo pela serpentina, e assim então a água que estava fria entrando aqui, esta água que entrou aqui fria, à medida que ela passou ali pelas paredes do trocador de calor, e quando ela saiu, então ela saiu um pouco mais quente. Então vocês percebem que sempre que você tiver um trocador de calor, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter algo que entra para esfriar ou para esquentar, tá certo? Esse aí é o símbolo do trocador de calor. E por outro lado, você vai ter então aquilo que esfria ou que esquenta, né? No caso aqui o vapor. Então aqui nesse caso aqui teríamos, por exemplo, o vapor quente aqui, o vapor, o condensado saindo. E aqui então, por exemplo, a água fria e aqui a água quente. Então é isso aí o que é um trocador de calor, tá certo? Então vamos lá aqui no nosso desenho outra vez. Estamos vendo aqui o videozinho. Então tá, então olha só, sempre antes do separador, você vai ver que tem um trocador de calor para aquecer essa mistura, para que a separação dela seja mais fácil. Então, o óleo passou ali pelo primeiro separador, pela parte de cima do separador sai o gás, pela parte de baixo do separador em azul sai a água e pela parte vermelha por baixo do separador sai o óleo. Esse óleo, olha, ele volta a entrar a um novo separador. Se vocês veem ali os pontinhos, olha, ele entra aqui, tem outro trocador de calor aqui, ele entra nesse segundo separador aqui, separador de segundo estágio, a mesma coisa, o gás por cima, a água e o óleo por baixo. Depois ele entra aqui num tratador de óleo, tá certo? Para tirar um pouco, ou desumidificar ele, esse óleo que eu já passei aí por dois separadores, e ele vai continuar, vou deixar o vídeo ali continuar. Ele vai chegar aqui nesse separador atmosférico, ó, que vai chegar, né, o separador atmosférico, vai sair um pouco de gás ainda aqui para a parte superior e vai sair óleo,
né, pela parte de baixo aqui do separador atmosférico. Aqui, ó, olha aqui o pontinho aqui, ó, onde está o meu mouse, não sei se vocês conseguem enxergar aqui o pontinho, olha. E olha só que interessante, ele vai pegar esse óleo que está ali, que já foi separado ali um par de vezes, passou pelo tratador de óleo, pelo separador atmosférico, que ele vai fazer esse óleo? Ele vai passar no trocador de calor, olha aqui, ó. Então, quem aquece o trocador de calor é o óleo que já foi aquecido antes, tá certo? Então, ele passa ali para aquecer o novo óleo que tá entrando. E depois, sim, ele sai aqui por debaixo, olha, ele vai sair para a produção. Ou seja, vai lá para ser armazenado. Por que eu estou colocando esse desenho aqui? Porque se vocês percebem, aqui tem várias coisas que eu preciso deixar em determinado valor. Ou seja, esses trocadores de calor, eles vão fazer a troca e fazer com que a temperatura de entrada ou temperatura de saída tenha determinados valores em função do desejado. Eu desejo que a temperatura de saída do trocador seja tal, então eu preciso manipular, eu preciso fazer um controle para que isso aí aconteça. Ou eu desejo que o nível, por exemplo, eu tenho que controlar o nível e a pressão dentro dos separadores. Então, para controlar nível e separador, eu preciso medir e aplicar um controle sobre aquilo ali. Eu preciso controlar a vazão do óleo dentro dos ductos. Então, eu tenho que ter um sensor de vazão e controladores ali que fechem e abram válvulas para que a velocidade não seja nem tão alta nem tão baixa. Eu preciso, talvez, bombear alguma coisa ali nesse sistema. O gás que está sendo gerado, ele vai para algum lugar. Então, esse gás ele tem que ir com determinada velocidade, a determinada temperatura. Tudo isso aí são variáveis que não podem ser qualquer variável. Tem que ser um determinado valor. Todas elas têm um valor de set point. E cada um desses pequenos sisteminhas que estão ali precisam, então, uma planta, um controlador, um sistema de medição, tá certo? Para poder levar a variável para o seu valor ótimo, que é a tarefa, então, do sistema de controle, tá certo? É só para ter uma ideia de onde isso aqui a gente poderia aplicar na área do controle. Do controle, não, da engenharia de petróleo. Também o controle, né, ele é levado... a gente vai aprender um pouco de teoria básica de controle, mas essa mesma teoria funciona tanto para estes exemplos que nós estamos falando aqui, de separador, de ducto, etc., como funciona para mexer o braço de um robô, né? Eu quero que a ponta de um robô chegue a tal posição. Enquanto que ela não chega, eu estou medindo o erro e estou aplicando um controlador ali para fazer alguma coisa de tal forma que o erro chegue a zero. Ou eu estou controlando, eu quero que... sei lá, a usina lá de Itaipu está gerando tantos megavolts lá. Eu preciso que aquela tensão que está sendo gerada, o valor seja este aqui. Então, se esse valor é muito alto ou muito baixo, então eu vou e abro um pouco mais a comporta da represa, né, para que o valor seja, né, próximo daquele valor que eu desejo. Tá certo? Então, tudo isso aí trabalha com controle aplicado a uma determinada... O que vai mudar, de fato, é a planta, de acordo? Mas o controle em si, como eu vou projetar o meu controlador, a base é mais ou menos a mesma para todos os casos. Beleza. O professor, eu acho que eu estava olhando aqui agora, a nossa aula acho que já acabou, na real, que eu tinha até outra aula agora, era até as 3h10, não é? Ah, é verdade. Tá certo. Beleza. É isso aí. Quinta daí a gente é às 10h20, né? Então. 10h20 na quinta, isso aí. É isso aí, pessoal. Eu tava olhando o relógio agora, disse 15h30, mas não fiz relação. Tá ótimo, pessoal. Então é isso aí. Lembrem lá de passar pro Colombo, pro Fernando, o WhatsApp de vocês, tá? Pra gente montar um grupo ali. Tá lá o grupo já tá tudo também, inclusive. Tá ótimo. Perfeito. E então tentem conseguir o livro, tá? O PDF do livro, instalar o Silab e vamos avançando. Então, qualquer coisa estamos conversando, me mandam aí uma mensagem, qualquer dúvida, qualquer. Deixamos então por aqui hoje, tá certo? Um abraço para vocês. Qual é a edição que você usa do Cyborg? Eu tô indo na mão a 3ª edição. Tá, então essa que eu achei já. Valeu, obrigado. Tu achou? Manda aí para nós. Manda para nós aí o link. Mandar no grupo, então. Não, eu mando o PDF já no grupo. Vou baixar aqui já, mano. Tá certo, então. Falou! Falou.